Oi, gente! Hoje eu vou falar com vocês sobre as provas presenciais dos cursos EADs. Então, a primeira coisa que eu queria explicar para vocês é mais ou menos como funcionam as provas, como ver qual é a data das provas. A primeira coisa é o seguinte: quando fazer as provas? Vocês têm que ver primeiro no calendário acadêmico de vocês. Vocês vão entrar em Ava, ou vocês clicam diretamente no calendário, ou vocês vão clicar em Ava, calendário, clicar na bandeira do Brasil, procurar o curso de vocês. No meu caso é Letras Português e Espanhol. Vocês vão clicar no ano que vocês ingressaram na Unip. Eu entrei em 2022. E vocês vão procurar onde está o símbolo das provas no seu calendário acadêmico. O meu caso, ele está em abril. Em abril já aparece a semana das provas, do dia 1 até dia 8. Né? Vocês estão vendo aqui que tem do dia 1 até dia 8. Tem cursos que aconteceu uma mudança recentemente, principalmente para cursos flex, que são os semipresenciais, e cursos na área da saúde, que agora, o que está acontecendo? Cursos que antes eram bimestrais, agora estão virando semestrais. Eu vou dar um exemplo num curso na área da saúde. Eu vou clicar no curso de farmácia ou de biomedicina. Vou clicar no de farmácia aqui. Que se você clicar no de farmácia, vocês estão vendo que em vez de ter a semana de provas em abril, tá tendo mais matéria para eles cursarem. E não a semana de provas. A semana de prova não tá aparecendo. No meu, vocês estão vendo que tá aparecendo. E no curso de farmácia não tá aparecendo. Mas está aparecendo normalmente em junho. O que está acontecendo? Tem cursos da área da saúde e flex que estão com essa nova mudança. Que em vez de fazer uma prova bimestral, porque o que acontece? Na Unip, as provas são divididas em 2 bimestres. Antigamente era assim, ela era dividida em 2 bimestres. Tinha o primeiro bimestre e o segundo. Alguns cursos mantiveram isso, eles continuam tendo. No meu caso, continua. Eu tenho as provas do primeiro bimestre e eu tenho as provas do segundo bimestre. Agora tem curso na área da saúde que virou semestral. O que acontece? O aluno vai ter que estudar as matérias de fevereiro, março, abril, maio e fazer as provas tudo em junho. Em junho ele já vai cursar todas as matérias, ele vai fazer prova de todas as matérias que ele teve. No meu caso é diferente. As minhas provas vão ser divididas em 2 bimestres. Então, eu vou falar mais ou menos dos 2 bimestres. Quais são... Porque o que mais acontece é gente que não sabe qual matéria que vai fazer a prova. Ah, mas eu vou fazer prova de quê? Já que são divididas em 2 bimestres, você não sabe, né? Então, eu vou ensinar mais ou menos. No começo do bimestre, né? Como eu falei, são divididos em 2. O primeiro bimestre é fevereiro e março. Você faz a prova em abril. O segundo bimestre começa em abril. O segundo bimestre começa no meio de abril e encerra em maio. Porque em junho já é as provas. E julho são as férias, tá? Então vamos lá. As provas, como as minhas provas começam em abril, quais são as matérias que eu vou ter que fazer prova? Eu vou ter que fazer prova das matérias que começam em fevereiro. Em fevereiro, quantas matérias eu tenho? Eu tenho interpretação e produção de textos, uma prova. Linguística, uma prova. É uma prova para cada disciplina, tá? Linguística, uma prova. Prática de ensino, integração, escola e comunidade. Esta matéria é do meu curso de licenciatura. Essa matéria em específico, ela não tem prova, ela só tem trabalho dentro da disciplina. Dentro da disciplina tem os prazos para você entregar, os charts, essas coisas, então ela não tem prova. Então eu não vou contar como prova aqui, tá? Em março, temos linguística novamente, a continuação, né, da matéria, e temos compreensão oral da língua espanhola, mais uma matéria. E temos os estudos disciplinares, né? Os estudos disciplinares, ele é uma prova especificamente online, dentro da plataforma. Quando é a prova dos estudos disciplinares? Vocês têm que ver no calendário acadêmico de vocês. No meu caso, os estudos disciplinares é o 5 e ele vai ficar disponível em abril. Ó, vocês estão vendo aqui, início da disciplina, estudos disciplinares, primeiro bimestre, né? Período para realização das avaliações substitutivas presenciais do ED no AVA e período para realização das avaliações presenciais de ED no AVA no primeiro bimestre. Então, vocês estão vendo aqui que os EDs, eles são na mesma semana das provas. Então, a diferença é que é o seguinte, os estudos disciplinares, você não precisa... Caso o seu polo trabalhe com agendamento, você não precisa agendar no seu polo. Porque é uma prova online, você faz na hora que você quiser, desde que respeitando a data que a Unip estipulou.
Então, no caso, dia 1, eles já vão liberar a avaliação dos estudos disciplinares. Aonde fica essa avaliação? Ela fica aqui, ó, conteúdos acadêmicos dentro da disciplina dos estudos disciplinares. Vai abrir um campo aqui embaixo de avaliação. Vocês vão clicar e vão responder. São 10 perguntas, todas de alternativa referente ao conteúdo estudado pelos estudos disciplinares. É isso. Não podem só não podem deixar de fazer. Tem muito aluno que não faz, não responde porque acaba focando nas provas presenciais e esquece dos EDs. Gente, se não responde, reprova. Porque a avaliação dos estudos disciplinares é igual às outras avaliações presenciais, valem muito. E o questionário pouco ajuda. Enfim. Então já descobrimos quais matérias que você vai ter que cursar em abril, né? Vocês vão ter que cursar. Se vocês fazem prova em abril, vocês vão cursar as matérias que vocês estudarem em fevereiro e março. Caso vocês tenham prova em abril. Caso vocês tenham só prova em junho, o curso virou semestral, vocês vão estudar o conteúdo que vocês aprenderam em fevereiro, março, abril, maio e fazer a prova em junho. Então, só isso. Então, como funcionam as provas, mais ou menos? As provas são no seu polo de matrícula. Você se matriculou num polo, você vai fazer a prova naquele polo. Como é que funciona o agendamento das provas? Isso fica muito a critério de cada polo. Tem polo que trabalha com agendamento, tem polo que não trabalha com agendamento. O meu polo, ele trabalha com agendamento. Quando está perto da semana de provas, ele manda um link, tanto para o meu e-mail, quanto pelo meu WhatsApp. É o mesmo link para agendar as provas. Eu vou mostrar mais ou menos o link que eles mandam para vocês terem uma base. Este é o link. Vocês vão ver qual é o meu polo, né? O endereço, mas tudo bem. Eles pedem o meu e-mail. Eles avisam, ó, as avaliações de ED, Introdução à Educação à Distância, são feitas direto na plataforma, por isso não tem necessidade de fazer agendamento por aqui. Aí você tem que marcar que está ciente para poder dar prosseguimento. Você tem que botar seu nome completo, seu RA. Vai aparecer aqui, gente, que é essa pergunta. Eu já até agendei a minha prova, então não vou colocar nada aqui. Qual o seu curso? Agora, inicialmente, preencha as informações abaixo para agendamento da prova presencial. Uma prova por disciplina. Aí o que eles colocam? Eles vão colocar as datas disponíveis e os horários. Eu já coloco aqui, por exemplo, dia 1 de abril. Põe o horário que vai estar disponível. Aí você deve colocar... Se você quer fazer no dia 1 de abril, você vai colocar qual prova? Finge que eu quero fazer linguística aqui. Aí eu ponho linguística. Que aí vai ser essa prova que eu quero fazer. Aí finge que no dia 3 eu quero fazer outra já. Eu quero fazer uma às 19 horas no dia 3 de abril. Aí finge que eu quero fazer interpretação e produção de texto. O que eu faço? Eu escrevo aqui, interpretação e produção de textos. E assim vai, com a quantidade de matérias que tiver. Eu tenho 3 provas presenciais, então eu estou dando um exemplo das minhas, né? Caso vocês tenham mais, vocês vão ter que agendar mais. No meu caso, o meu polo decidiu emendar e não ter prova no dia 8. Que a Unip colocou para dar dia 8, eles não vão dar dia 8, eles vão emendar com o dia 7, o feriado, sabe? Da Sexta-feira da Paixão. Aí finge que eu quero fazer outra prova no dia 6. Aí eu vou escrever compreensão oral da língua espanhola. Os horários, gente, e as datas vai depender do seu polo, se ele vai emendar ou não. E os horários também dependem do seu polo. O meu polo só trabalha à noite. Por quê? Porque o meu polo é um colégio objetivo e de manhã tem aula. Então não dá para fazer prova de manhã. Então eles aplicam tudo à noite. Também porque a maioria dos alunos trabalham, então eles preferem fazer prova à noite. Aí eles, depois de agendar tudo, eles falam, no agendamento das provas presenciais, você vai receber uma cópia no seu e-mail que você colocou no início. E depois eles colocam, verifique no seu AVA e agende todas as provas que precisa fazer. Disciplinas que estão no seu calendário de fevereiro e março. As provas presenciais estão no seu polo de matrícula. Se precisar de declaração de comparecimento, solicite presencialmente. Essa declaração de comparecimento é caso você trabalhe e você precisa levar uma declaração para o seu trabalho, tá? Para poder sair mais cedo, para fazer as provas, e eles fornecem isso no final da prova. Desculpa, estou bebendo água. Lembrando a realização das provas presenciais, você vai precisar de caneta preta. Gente, só para avisar, para fazer a prova, vocês precisam levar uma caneta preta. Não precisa ser de tubo transparente, só uma caneta preta, tem que ser na cor preta, porque vocês vão falar assim, mas não pode ser azul? O que acontece?
As provas da Unip funcionam assim. Tem o caderno, eu chamo de caderno, tá? Que é um local que vocês vão, que tem as perguntas e tem as respostas. Aí você vai marcar qual alternativa você acha que está correta. Caso tenha questões discursivas, vai ter as questões discursivas lá para você. E depois a Unip vai dar um caderninho de resposta, sabe? Tipo é tipo um gabarito. Eu vou chamar de gabarito. O que é o gabarito? O gabarito tem o número das perguntas, a questão 1, 2, 3 e as alternativas. Depois de você fazer tudo no caderno, responder tudo no caderno, você vai passar para o gabarito. Na hora de passar para o gabarito, você tem que passar com caneta preta. Pelo menos na hora de passar para o gabarito tem que ser caneta preta. Por quê? Quando você preenche todas as bolinhas, você tem que pintar, tá, as bolinhas. Não pode fazer um xizinho nas bolinhas, tem que pintar. O alternativo, essas coisas. Quando você for pintar, você tem que pintar com a caneta preta. E se tiver resposta discursiva, você vai escrever lá toda de caneta preta. Por quê? O leitor da Unip, ele só lê caneta preta. Quando você termina de fazer a prova, você vai entregar para o tutor lá, para o fiscal, quem está lá, e essa pessoa vai mandar para a Unip de São Paulo para ela corrigir, para a central corrigir. A central, ela tem um leitor que lê a sua prova e já solta a sua nota. Caso a prova seja toda de alternativa, o leitor lê automaticamente e ele já solta a sua nota. Caso a prova tenha discursiva, eles vão corrigir primeiro as alternativas, depois a discursiva eles vão chamar um professor e o professor vai corrigir essas únicas duas questões discursivas, porque sempre só tem... Porque assim, a prova da Unip tem dois tipos. Tem o tipo 10 perguntas todas de alternativa, que cada uma vale um ponto, totalizando 10 se você acertar tudo. E tem um outro tipo de prova, que são apenas 8 questões de alternativa e 2 discursivas. As 8 alternativas, cada uma vale, acho que 0,65, uma coisa assim, e 0,62, eu acho, cada questão. E as perguntas discursivas, cada uma vale 2,5. A primeira pergunta vale 2,5, a segunda pergunta vale 2,5 também. Ou seja, as perguntas de alternativa valem metade da prova e a discursiva vale metade também. Então, o que acontece? Quando você for preencher o gabarito, tanto seja discursivo, seja de alternativa, vocês vão ter que preencher com caneta preta. Porque o leitor ele só lê caneta preta. Porque o azul, muitas vezes, deixa... Dependendo da caneta azul, tem caneta que é muito clara. E o leitor não lê. Aí acaba dando como se o aluno não tivesse respondido, deixado a prova em branco e eles dão 0. Sendo que você respondeu. Então, por isso que eles falam, tem que ser na cor preta especificamente. A calculadora é caso a sua matéria tenha cálculo e você só pode usar a calculadora se dentro da prova tiver escrito que pode utilizar a calculadora. Não pode ser calculadora de celular. Aquela calculadora que fica no celular não pode, tem que ser a calculadora normal. E o RA e senha para presença no sistema. Tem polo que não precisa dar presença no sistema na hora. O meu polo funciona o seguinte, quando eu termino a prova, a tutora que está lá fala, olha, valida a presença no sistema. Eles têm um computador dentro da sala e eles mandam eu validar a presença lá. Como é que valida a presença lá? Eles mandam eu digitar meu RA e a minha senha. Quando entra, você vai lá na prova e valida a sua presença. Por quê? Porque a validação da presença é manual. O aluno tem que ir lá validar a presença. Tem polo que tem uma estrutura diferente, não tem computador. Então, o que eles fazem? No término da prova, eles pedem o RA e a senha dos alunos, de todos os alunos. Aí quando depois de passou um tempo a prova, a tutora vai lá e valida a presença manual de cada aluno. Porque geralmente isso acontece quando o polo não tem um computador em cada sala. Aí a tutora valida depois do término da prova, ela vai lá sozinha e vai validando cada um. No meu polo não é assim. No meu polo, quem valida é o próprio aluno. Quando encerra, a tutora só lembra, olha, valida a sua presença aqui no computador. Aí eu digito meu RA, minha senha, aí já aparece todas as disciplinas que eu estou matriculada e ela fala, valida a presença apenas da prova que você fez. Aí eu clico na prova que eu fiz e eu valido a presença, é rapidinho. É questão de minutos para validar. Aí quando valida é só sair. E aí depois eles colocam, caso tenha dúvida, pode colocar. Pode entrar em contato. O meu polo trabalha com agendamento. Tem polo que não trabalha. Tem polo que faz o seguinte. Manda só um recadinho falando,
as provas são do dia tal, tal, o polo abre do dia, no horário tal e encerra no horário tal, e fecha no horário tal. Aí o aluno, quando ele quer fazer uma prova, ele vai lá no polo de matrícula e ele já chega lá e fala assim, olha, eu quero fazer a prova de linguística, por exemplo. A moça vai lá, imprime a prova de linguística na hora e ele faz a prova. Ele não precisa agendar necessariamente, mas ele tem que ir no horário estipulado pelo polo. O polo fala, a gente fica aberto, ele fica aberto das 9 e fecha às 21. Ele pode ir até das 9 até 21 fazer prova. Ele não precisa agendar nem nada, ele só aparece lá e faz. E ele tem que seguir só as datas que o polo dá. Tem polo que é assim, o meu trabalha com agendamento, por quê? Porque eles imprimem a prova antes, tá? Eles imprimem a prova bem antes de você ir lá realizar. No caso, quando eu agendo, as meninas do polo já vê qual é a matéria, que dia que eu vou fazer, o horário que eu vou fazer, e elas já começam a imprimir as minhas provas. Quando eu chego lá, minha prova já está impressa. A moça já entrega a prova direitinho, a que eu vou fazer e pronto. Mas tem polo que já não é assim, tem polo que imprime na hora. Aí por isso que eles falam, não precisa agendar, porque a pessoa já vai lá, chega lá, fala qual prova fazer, a moça fala, espera um pouquinho que eu vou imprimir. Dá a prova, o aluno vai lá fazer. Por isso fica a critério de cada polo. E os horários também, cada polo tem o seu jeito. Para você saber se tem que agendar ou não a prova, tem que entrar em contato com o seu polo, porque isso fica muito a critério do polo. Tem polo que manda pro e-mail, tem polo que manda só via WhatsApp, e tem polo que não manda, apenas manda um aviso dizendo as datas e os horários que eles funcionam, e você tem que ir lá na hora que você achar melhor. Mas eu aconselho o seguinte, se tem que agendar, agenda certinho para evitar problema. Agenda somente as provas que você tem que fazer, não vai agendar matéria que não precisa. Meu polo já até deixa avisado que não precisa marcar os estudos disciplinares, porque os estudos disciplinares você faz dentro da plataforma. Eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês como é que é. Acho que no próprio tutorial da Unip tem aqui, ó, como é que são as provas. Uma imagem mais ou menos, sabe, do documento. Acho que aqui tem, ó. Eu não sei se eu consigo abrir a foto, mas acho que dá pra vocês verem, não dá? Acho que dá, né? Não sei se dá pra dar um zoomzinho. Assim, ó. Ó, vocês estão vendo como é que é a prova. Tá vendo que aqui aparece o NIP, aqui vai aparecer o código, vai aparecer seu RA, aparecer o polo. Aqui vai aparecer, essa daqui é o gabarito, tá? É o gabarito. Tem as perguntas de 1 a 10, aí tem as alternativas e tem aqui as perguntas discursivas. Gente, sempre vai ter a linha para as perguntas discursivas, mesmo que não tenha pergunta discursiva na prova. Aí o que você faz se por acaso você abrir lá, você vê que a prova não tem questão discursiva, mas no gabarito tem um espaço para você escrever uma resposta discursiva. Você deixa em branco, não precisa responder. Você apenas responde se tiver. Se tiver pergunta discursiva, você vai responder. Aqui a primeira aqui tem o espaço para a questão 1 e ali é para a questão 2. Tem que tomar cuidado para não inverter. Quando a Unip coloca que a pergunta 1, você tem que colocar a resposta na questão 1. Quando a Unip faz a pergunta 2, você vai ter que colocar a resposta na questão 2 certinho. Não pode inverter. Se inverter, eles anulam, tá? Por exemplo, finge que você leu a questão 1, mas na hora de passar para o gabarito, você respondeu na questão 2. Você escreveu a resposta da questão 1 na 2. Você inverteu. A Unip vai zerar na hora. Ou, se você não reparar e enviar para o teu polo, você ganha 0 na hora. Se você notar o erro, você pode falar com o seu polo para ver se eles imprimem outra folha de resposta para você. Se eles imprimirem outro gabarito, aí você vai fazer a devida correção. Mas evita, porque é ruim, porque eles têm que imprimir novamente, demora um pouquinho. E tem polo que até se recusa a imprimir novamente. É só isso que você tem que fazer. E aqui embaixo, gente, tem um local aqui para você fazer uma assinatura. Colocar teu nome e colocar a data. Cuidado para não colocar a data errada. E não esqueça de assinar esse papel. Tem que assinar aqui embaixo. E o gabarito tem que ser preenchido com as bolinhas, tá? Vocês têm que pintar a bolinha completa. Não pode marcar X. Marcar X é só na prova normal. Nesse gabarito você não pode marcar X. Tu tem que pintar a bolinha todinha com a caneta preta. E só isso. Eu vou ver se eles têm outra foto, ó. Aqui, ó. Aqui é mais ou menos mostrando com mais as alternativas, ó. Por exemplo, a questão 4 tem A, B, C, D. Finge que a resposta é a D. Você vai lá e pinta a D, todinha com a caneta preta.
Aqui, ó, é um espaço mostrando as discursivas. Vocês conseguem ver, ó. Questão 1 e questão 2, ó. E aqui é só quando o professor vai avaliar. Aqui é um exemplo de uma pessoa preenchendo, ó. Vocês estão vendo como é que preenche, ó. Vocês preenchem com a caneta preta, pinta toda a bolinha. E aqui embaixo vocês estão vendo que uma pessoa escreveu a resposta. Outra foto. Aqui, ó, gente. Essa é como é que responde as questões discursivas, ó. A questão 1, a pessoa respondeu aqui. Não precisa, gente, escrever em todas as linhas, tá? Não precisa escrever em todas as linhas. Podem colocar uma resposta de 4 linhas, não precisa preencher tudo. O que não pode é passar. Por exemplo, se aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Finge que tem umas 10 linhas aqui. Se você passar das 10 linhas, aí fica complicado. Por quê? Tem gente que acaba passando, escreve demais e acaba passando. O que acontece? Se você passar e jogar para cá, vai atrapalhar vai atrapalhar o professor na hora de corrigir. E o leitor não vai ler direito. E aí pode ser que o professor ou anule a sua questão porque não entendeu o que você escreveu no restante, ou pode acabar não lendo uma parte, porque se você escrever muito para cá, para essa lateral aqui, o leitor não lê. Aí aquela parte que você escreveu vai ficar apagada, ninguém vai saber o que você escreveu. E aqui tem a questão 2 também. Aqui eles mostram que aqui você não pode preencher, tá, gente? Aqui é para o professor avaliar se a tua questão merece 0, se merece isso, merece aquilo. Não preencha aqui. Aqui embaixo é onde você vai inserir a sua assinatura e a data. E aqui é tudo. Vocês estão vendo como é que funciona ela toda preenchida. Tá vendo essa bordinha aqui? Essa é a bordinha que o Polo, quando for enviar... O Polo não corrige a prova, tá, gente? Mas ele envia para correção para a Unip de São Paulo corrigir. Então, se uma hora vocês verem que a nota de vocês está demorando para sair, a culpa geralmente é da Unip de São Paulo. Por quê? Porque o Polo ele só tem uma coisa a fazer, ele tem que enviar a prova. Só isso. Enfim, aqui, essa parte aqui, é onde o leitor lê. Então, se você escrever longe, fora do leitor aqui, o leitor não vai ler. Então, tudo que tu escrever atrás da folha, tanto que eles falam, não escreva na parte de trás. Porque se você escrever na parte de trás, ninguém vai ver. Vai ficar em segredo, porque ninguém vai ver. E o leitor não lê atrás, e ele só lê essa parte aqui. Então, não escreva atrás, não escreva fora da bordinha, porque não vai ler, o leitor não vai ler. Respeita essa borda e escreve só nessa partezinha que a Unip indica. E aqui é só para vocês verem como é que é, como funciona. Então, é isso. Para você ver o gabarito das provas, depois de você enviar as provas, de ter entregue, feito todas as provas, você consegue clicar aqui em provas gabaritos e ver o gabarito da sua prova. No meu caso, não vai aparecer nenhuma, porque eu ainda não fiz nesse semestre, mas no semestre passado eu já tinha feito algumas. Se eu clicar em uma aqui, vai abrir o gabarito da prova, mas é só para avisar. O gabarito da prova é o gabarito da minha prova, porque as provas são diferentes para cada aluno. Então, o gabarito da prova é o gabarito da minha prova, tá? Então, assim, se outra pessoa abrir no AVA dela, vai ser o gabarito da prova dela, tá? Então, muda de uma prova para outra. Então, é mais ou menos isso. E para conseguir ver, eu já Olá, ia aluno. dizendo, Hoje vou demonstrar. para você ver as notas, né, para ver quanto você tirou, você vai clicar em central de notas. E aqui, quando sair as notas, você vai conseguir ver quanto você tirou. Aqui já vai aparecer, você vai clicar na matéria, já vai aparecer a nota que você tirou. Agora não vai aparecer, porque realmente eu não fiz nada, então não vai aparecer. Eu tô na semana de provas, mas eu ainda não fiz nenhuma prova. Na verdade, a semana de prova não iniciou. Eu já agendei uma pro dia 1, mas como não iniciou ainda, né? Ainda não fui fazer prova nenhuma. Enfim, é mais ou menos isso que eu queria ensinar pra vocês. Quando vocês vão fazer a prova, qual conteúdo vocês têm que estudar. E o conteúdo da matéria é a matéria toda, tá? Eu indico vocês estudarem pelo livro texto da matéria, porque geralmente as perguntas caem referente ao livro texto. Então, é bom estudar o livro texto, porque a videoaula é bem resumida e acaba não explicando tudo que tem no conteúdo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Espero que eu tenha ficado claro o vídeo. Qualquer dúvida, estou à disposição. E tchau e até o próximo vídeo.